Olá, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração, amém? Então a gente vai dar um tempinho aqui para as pessoas poderem, com a graça de Deus, né, entrar para acompanhar a gente aqui, tá joia? Queria pedir para você que está em alguma das plataformas aí digitais, que você pudesse já ir compartilhando, você pudesse já enviando aí para as pessoas aí, bom? O seu convite, o link desse estudo aqui, desse momento, tá? Onde nós começamos hoje a falar sobre a Santa Cruz de Jesus Cristo, né? O tema, então, desses 9 dias em que nós vamos caminhar juntos, a Cruz Sagrada seja minha luz, né? É um curso que nós vamos falar, nós vamos aprofundar um pouco sobre a Cruz de Cristo, né? A Cruz de Cristo que se tornou um sinal de terror para Satanás, a Cruz de Cristo que é o terror dos demônios, a Cruz de Cristo que é um sinal de vitória nas nossas vidas, né? A Cruz de Cristo que é sinal de vitória para os nossos corações. Então essa é a cruz do Senhor, né? E vamos seguir a bela oração da igreja, né? Eis a cruz de Cristo, fugi potências infernais, porque venceu o leão da tribo de Judá, né? O descendente de Davi. Então você que está entrando aí agora em alguma das plataformas, tá bom? Seja qual for o canal que você esteja assistindo, clica no aviãozinho e manda pelo menos aí para umas 20 pessoas, tá bom? E você que pode também compartilhar o link, faça também esse compartilhamento nesse momento agora, tá? Aqui 3 minutos, então a gente vai dar início já com a oração, né? E a gente vai abordar os 2 temas dessa noite, pedindo a graça de Deus e o auxílio de Nossa Senhora sobre as nossas vidas, né? Sobre os nossos corações, sobre todo o nosso ser, sobre toda a nossa alma e de uma maneira especial as nossas casas, também as nossas famílias. É isso? Que nós possamos verdadeiramente estar aí atados, seguros, né? Em cima daquilo que é a vontade de Deus, em cima daquilo que verdadeiramente é o desejo de Deus para as nossas vidas. Tá joia? Então daqui 2 minutos a gente começa. Você que entrou aí mais uma vez, eu quero pedir para você, clica, né, aí no aviãozinho e vai enviando aí para as pessoas, envia também os links aí para as pessoas, tá bom? Compartilhando, vai curtindo, vai deixando o seu comentário, tá? E aí com a graça de Deus a gente vai atingindo aquilo que é preciso, tá bom? E atingindo aquilo que é necessário. Tá bom, meus irmãos? Mais um minutinho, a gente já dá início então com a oração. Vou explicar algumas coisas para os irmãos e aí depois a gente dá uma retomada aí para que a gente inicie então, né, esse curso de hoje, essa chamada de hoje, joia? Um minutinho a gente já entra aí. Vai compartilhando, tá bom? Vai enviando aí para as pessoas. Com a graça de Deus a gente vai entrando aí, vai conseguindo alcançar o espaço que é preciso, o espaço que é necessário. Tá bom? A gente também tem um canal no YouTube, tá? Então se você de repente quiser entrar lá, se inscrever lá, a gente atingindo o número de 1000 pessoas nesse canal, a gente vai conseguir também fazer vídeos ao vivo por lá, deixar gravadinho, fazer uma organização um pouco melhor dentro daquilo que a plataforma tem pra gente, tá? Então se você puder também, você entra lá, você se inscreve no canal, ativa lá o sininho, já tem alguns retiros lá dentro, tá? Já tem algumas situações lá dentro lá que você pode estar assistindo, rezando junto com a gente. Tá joia?
Então vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, e rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos trabalhar 2 temas, tá bom? Primeiro é o sinal da cruz, que é totalmente negligenciado, tá bom? O sinal da cruz que é, na maioria das vezes, é deixado de lado, né? E realmente abandonado. E o segundo ponto é o sinal da cruz, tá joia? O sinal da cruz é dentro da vida dos primeiros cristãos e também dentro dos pais da igreja, tá? Então, eu queria dizer que eu tinha anunciado, né, que esse curso ele seria dentro de um canal fechado, entendeu? Ele seria dentro de um grupo fechado. Mas o que eu resolvi então fazer? Eu resolvi abrir para que vocês pudessem fazer a colaboração de vocês, tá? E à medida que você fizer a sua colaboração, para estar me ajudando nesse sentido, eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Vou estar disponibilizando para vocês o material, tá? Então, se você, tá, puder ajudar, eu vou disponibilizar aí o número do Pix, conta de banco para você fazer transferência, tá bom? Se você ajudar, né, a partir de um valor tipo de R$20, eu disponibilizo um material para você, tá? E se você ajudar com um valor superior a R$20, certo? R$30 que seja, né? 20 eu te dou um material, R$30 eu disponibilizo um segundo material para você em PDF também, tá bom? E assim, à medida que for tendo engajamento, à medida que as pessoas forem aderindo, né? A gente então vai, com a graça de Deus aí, certo? Conversando particular com cada um, tirando as dúvidas de cada um. Por isso que eu já deixei o número do telefone, né? Número do WhatsApp, já coloquei tudo para vocês aí, tudo certinho, para que vocês possam entrar em contato, né? Para que vocês possam, com a graça de Deus, estar aí sintonizado com a gente aí, e a gente vai conversando depois, vai trocando uma ideia depois e tirando as dúvidas que são realmente necessárias, né, na vida da gente, tá bom? Então, nós vamos falar 9 dias sobre a cruz, meus irmãos. A cruz que é algo que é deixado de lado, né? A cruz que é algo que é abandonado, a cruz que é muitas vezes usado como um amuleto ou simplesmente como um símbolo de superstição, como eu coloquei aí, né, nos outros vídeos que ficaram aí salvos, esses vídeos, e você pode depois estar assistindo, pode estar dando uma olhada aí depois, tá joia? Então, nós vamos procurar mergulhar no mais profundo sobre o sagrado da cruz do Senhor. Amém? Então, eu queria iniciar dizendo que quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de símbolos, quando nós falamos de sacramento, e de uma maneira especial, quando nós falamos de cruz, que é aquilo que é proposto durante todos esses dias, né? Então, nós vamos deixar bem claro que a cruz de Cristo é verdadeiramente o terror e um sinal de terror para os demônios, né? Aos pés da cruz tudo se dobra, aos pés da cruz tudo se ajoelha. Nós vamos estar rezando também esses dias, nós vamos estar clamando esses dias. Por isso é interessante você clicar no aviãozinho, você mandar aí
Por isso que é interessante você ir lá na sua rede social, clicar lá nos seus amigos e enviar o link para essas pessoas, para que elas possam pelo menos estar rezando com a gente ao final de cada encontro que nós aqui então nós tivemos, tá bom? Então, olha só, vamos imaginar, né, que dentro de um mar existe um barco, né? E esse barco, ele começa, por causa das suas fissuras e por causa das suas rachaduras, ele começa então a afundar. E por causa que ele começa a afundar, qual é a primeira coisa que essas pessoas começam então a fazer? Elas começam a tirar de dentro desse barco, jogar para fora tudo aquilo que infelizmente faz com que ele pese, faz com que ele cada vez mais rápido possa afundar, cada vez mais rápido ele possa vir a naufragar. E por último, né, até os botes ali, salva-vidas, muitas vezes são jogados e infelizmente algumas pessoas então acabam se salvando. A gente trazendo isso, né, para dentro daquilo que é a igreja, infelizmente, né, essa é uma atitude que tem acontecido, certo? Com frequência dentro da igreja, principalmente pelos dias que a gente tem vivido e por tudo aquilo que a gente tem passado. A gente tem percebido que a igreja tem sofrido diversas fissuras, a gente tem percebido que o mar, né, o mar tem batido nessa igreja, tem tentado afundar essa igreja, tem tentado arrancar essa igreja da verdade, mas a gente a cada dia mais nós temos percebido que pela graça de Deus a igreja ela tem vencido, né? Que pela graça de Deus a igreja tem conseguido atingir a sua meta, atingir o seu objetivo e atingir, né, verdadeiramente aquilo que é proposto, que é a salvação das almas. Mas o que a gente tem visto muitas vezes também é que o mundo, né, ele tem tentado entrar pelas fissuras da igreja, né, por esses rachados no casco desse navio que é a igreja. O mundo tem tentado jogar as coisas, entrar dentro da igreja e afundar essa igreja. E aí o que acontece? Quando nós vamos desesperando, a situação vai causando um desespero dentro de nós, vai causando um desespero dentro das famílias. Nós começamos então a jogar as coisas de dentro desse navio e a gente percebe então que infelizmente nós podemos perguntar onde está a oração aonde está a oração familiar? Ela foi jogada no mar, né? Aonde estão as meditações, as leituras piedosas? Foram jogadas no mar. Aonde é que estão as orações, né? Na hora da refeição, na hora que a gente entra, na hora que a gente sai de casa? Foram jogadas no mar. Aonde é que está a santificação no domingo, a Eucaristia, a comunhão? Foram jogadas no mar. Então a gente percebe que tudo foi jogado no mar. As pessoas não têm mais um espírito de simplicidade, as pessoas não buscam mais verdadeiramente, né, o coração de Deus como deveriam. Então, por causa do desespero, de um parecer, de que nós estamos afundando, de que nós vamos perecer, de que nós vamos morrer, nós então vamos jogando as coisas no mar. E o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que a gente vai se desvencilhando daquilo que é questão de sobrevivência na vida espiritual para nós. E sabe o que acontece? O navio continua afundando. Infelizmente, o navio continua afundando. E qual é o desespero de algumas pessoas mediante essa situação? O desespero é que elas começam a sair do navio e entrar dentro de botes. Então as pessoas vão para seitas, vão para outras religiões, vão para atrás de temperamentos, vão atrás de ambições, vão atrás de um ambiente talvez social, né? E infelizmente, né, a gente vai trazendo para nós uma falsa sensação de salvação e uma falsa sensação, então, uma falsa sensação de conforto para as nossas vidas. Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Infelizmente, nesse mundo atual, muitas coisas vêm se enfraquecendo,
né? Muitas coisas vão sendo deixadas para trás. E uma das coisas é o sinal da cruz, né? Então, olha só, existe entre nós um grande questionamento, né? E o questionamento é o seguinte: verdadeiramente, você quer saber qual é o estado que se encontra o sinal da cruz neste mundo que ainda se diz cristão, né? Porque é interessante justamente isso, né? É interessante isso. Esse mundo ainda se diz cristão, só que infelizmente nós, né, a maioria das pessoas não recordam mais o sinal da cruz, certo? Então, no que é que se resumiu o sinal da cruz? Em um simples movimento de braço, né, sobre o nosso corpo. Infelizmente, as pessoas se esqueceram que existe uma maneira e existe uma forma de se traçar o sinal da cruz sobre a sua fronte, sobre os seus lábios, sobre o seu coração, sobre os seus ouvidos, sobre os seus olhos, sobre todo o seu ser. Infelizmente as pessoas se esqueceram, as pessoas elas não têm mais um sentido, né? Elas não têm mais, na maioria das vezes, não têm mais um direcionamento, né, do seu coração voltado totalmente para isso. Então, qual é a proposta desse primeiro dia até o 9º dia? A proposta é tentar resgatar isso no meu coração. A proposta é trazer isso novamente, né? Infelizmente aquilo que foi perdido, nós temos que trazer novamente para dentro da igreja, para dentro de nós que somos templos do Espírito Santo. Amém. É muito fácil. Chega na igreja e você, infelizmente vou ter que dizer isso, né? Mas começa a observar as pessoas que estão entrando. Faz o sinal da cruz de qualquer forma, de qualquer maneira, muitas vezes nem se ajoelha. Faz o sinal da cruz olhando para os lados, né? Simplesmente porque, na maioria das vezes, aprenderam daquela forma, aprenderam daquele jeito. Então vão se acostumando com algo que é sagrado e muitas vezes acabam até profanando. E a maioria dessas pessoas são pessoas batizadas. A maioria dessas pessoas, elas não trazem dentro do seu coração uma piedade que é devida. Elas não fazem o sinal da cruz de uma maneira cuidadosa. E isso é fato. Infelizmente, isso é um fato. Os cristãos atuais não fazem ou fazem poucas vezes e ainda de uma maneira mal feita o sinal da cruz sobre o seu corpo. E olha, nesses dias, né, nesses 9 dias, você não tem noção, meus irmãos, não tem noção a catequese que Deus vai dar para nós através desse sinal. O sustentáculo da igreja, o poder que a igreja deu para nós através desse sinal, o quanto o diabo teme esse sinal, o quanto o demônio tem medo desse sinal. Então nós temos que aprender a fazer esse sinal da cruz com amor na nossa vida. Com amor na nossa vida, com amor no nosso coração. Nós temos que pedir a graça de Deus, né? A graça de Deus de fazer como os nossos pais na fé, como os nossos mártires na fé, tanto no Oriente como no Ocidente, homens e mulheres que faziam muito bem feito o sinal da cruz e que se apoiavam nesse sinal da cruz. Então nós temos que voltar às tradições, nós temos que voltar às fontes da igreja, nós temos que buscar aquilo que verdadeiramente é sagrado e deixar de profanar esse sinal na nossa vida e muitas vezes até dando contra-testemunho na vida das pessoas. Olha só o que Tertuliano, um homem do século II, que pegou também o século III, um grande pai da patrística da igreja, ele vai dizer para mim e para você que em cada passo, em cada movimento, em cada entrada, em cada saída, a hora que você vai à mesa, na hora que você acende a lâmpada, quando você vai dormir, quando você vai se levantar, quando você precisa fazer, ele vai dizer para mim e para você, nós precisamos fazer o sinal da cruz. Não importa o que eu e você façamos, desde que eu e você possamos marcar sobre a nossa fronte o sinal da cruz. 500, 1000 vezes por dia, se for necessário.
como eu dizia nos vídeos anteriores, Senhor, santifica a minha mente, em nome do Pai. Santifica os meus sentimentos, em nome do Filho. E santifica o meu trabalho, em nome do Espírito Santo. Como a gente vai ver mais para frente, esse pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, santifica a minha mente, santifica os meus lábios e santifica também, Senhor, o meu coração. Era isso que Tertuliano dizia para nós, né? A todo momento os nossos antepassados faziam, de um modo ou de outro, o sinal da cruz. Eles não faziam não somente sobre a fronte, mas eles faziam sobre os olhos, eles faziam sobre a boca, eles faziam sobre os ouvidos, eles faziam sobre o peito. Santo Efrem, ele dizia isso para nós, colocava muito. Quando ele foi fazer o seu sermão, falando sobre a cruz, Santo Efrem dizia que eu e você, nós temos que traçar o sinal da nossa vitória sobre nós, sobre as nossas vidas. Irmão, em nome de Jesus, compartilha aí, convida mais pessoas para estar com a gente, né? Se está sendo bom, quero pedir para você que você possa ser um esparramador, um semeador da graça de Deus na vida das pessoas. Tem um aviãozinho aí do seu lado, compartilha. Lá no seu Facebook tem lá os bonequinhos, lá os homenzinhos, clica em cima e manda para as pessoas esse link, né? Para que eu e você nós possamos receber essa catequese, para que eu e você, com a graça de Deus, nós possamos viver bem essa catequese. Então, olha só, os nossos primeiros pais, os patriarcas, os mártires, né? Há 20 séculos atrás, eles já nos ensinavam a fazer o sinal da cruz. Então, irmãos, ou existe alguma coisa errada com esses homens, ou existe alguma coisa errada com a gente. Por quê? Porque, infelizmente, o sinal da cruz ele foi banalizado nas rodinhas de brincadeira, nas rodinhas de conversa. A pessoa conta uma piada profana, imunda. O que acontece? Ainda tem a cara de pau de traçar o sinal da cruz sobre o corpo. A pessoa, muitas vezes, ela fala um palavrão. A pessoa, muitas vezes, ela acaba cometendo algum desagravo ao coração de Deus, né? Entristecendo o coração de Deus, machucando o coração de Deus, e ainda tem a ousadia, né, para não dizer outra coisa mais feia, de fazer o sinal da cruz de qualquer forma, de qualquer maneira. A mesma pessoa que faz o sinal da cruz para entrar num campo de futebol é a mesma pessoa que dá 3 pulinhos com o pé direito para entrar também. Então é usado como uma superstição. Católico, acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Isso não é uma superstição. Não, isso é um sinal de poder, isso é um sinal de graça, isso aqui é um sinal de salvação. Aquilo que era maldição, Deus santificou por nós. Aquilo que não prestava, hoje é sinal de cura, hoje é sinal de libertação, hoje é sinal de salvação na minha e na sua vida. Então que nós possamos abraçar esse sinal com amor, com graça, com glória, com carinho, com misericórdia, que nós possamos ter respeito ao Cristo e ao Cristo crucificado, meus irmãos. Que falta é isso, que nós possamos deixar o nosso coração ser catequizado pela verdade e pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus e por aquilo que Deus quer na minha e na sua vida. Que eu e você possamos abrir verdadeiramente o nosso coração e que o navio da nossa fé não afunde mais, que a gente não jogue mais para fora da igreja aquilo que é sagrado. A gente tem jogado muitas vezes aquilo que é sagrado e tem permitido que pelas brechas, pelas rachaduras da nossa vida tenha entrado aquilo que é profano. Então levante sobre a sua vida nesta noite de hoje, em nome de Jesus, o estandarte poderoso da cruz, para que a graça de Deus se manifeste na sua vida, na sua alma e em todo o seu coração. Não se debruce diante de qualquer coisa, quer se debruçar, se debruce diante do estandarte da Santa Cruz. É isso que eu peço para você. Eis a cruz de Cristo. Eis a cruz de Cristo. Fugi
potências infernais. É isso. Pegue, se você tem uma cruz, segure ela na sua mão e diga isso: eis a cruz de Cristo, fugi potências infernais. Levante e empunhe a cruz na sua mão. Se você não tem, compre, coloque na sua casa, coloque no seu altar, coloque na sua porta. Se você não tem, adquira uma, vá atrás de uma, mas coloque dentro da sua casa aquilo que venceu o diabo, aquilo que venceu Satanás e aquilo que nos arrancou de todo o pecado, de toda a ação do demônio, de toda a praga e de toda a maldição, meu irmão, meu querido, minha querida. É isso que eu peço para você. É isso que eu peço para você nesta noite, em nome de Jesus. Que nós possamos usar a cruz com poder e com ousadia. Nós possamos usar a cruz com graça, com glória e com majestade. Nós possamos mostrar para o demônio: eis o trono do meu Senhor, que foi preparado para a minha e para a sua vitória, meu irmão. É isso que nós temos que colocar. É isso que nós temos que jogar na cara do demônio. Então que nós possamos amar a cruz do Senhor. Que nós possamos amar a cruz do Senhor. Que eu e você possamos encher o nosso coração de graça, de glória, a partir do sangue derramado do alto da cruz do Senhor. Do sangue derramado do alto da cruz do Senhor. É isso que eu peço para você. O segundo ponto que nós vamos colocar hoje. O primeiro é aquilo que é negligenciado, aquilo que não é amado, aquilo que é deixado de lado. O sinal da cruz é algo negligenciado, feito de qualquer maneira, feito de qualquer forma, feito dentro de uma bagunça. O sinal da cruz, infelizmente, é assim. Mas você, nesses dias, será cobrado de você, pelo poder do Espírito Santo, um posicionamento. Um posicionamento. Aprenda a fazer, a amar e a vivenciar o sinal da cruz. Quantos testemunhos eu tenho para dar para vocês? Quantas histórias eu tenho para contar? E isso nós só encontramos nessa igreja. Né? A igreja que tem o sinal verdadeiro. A igreja que tem o Cristo crucificado. Que assim como diz São Paulo, é escândalo para os judeus e vergonha para os pagãos. Então, nós não podemos nos envergonhar do sinal da nossa fé, e nós não podemos realizar e fazer o sinal da fé de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, que eu e você, nós possamos nos posicionar. Eu vou pegar a cruz do Senhor e vou dizer: Senhor Jesus, pelo poder da sua santa cruz, que o Senhor dê a graça de um posicionamento, Senhor, nesses dias, mas não somente para esses dias, esses 9 dias que nós estaremos rezando, Senhor, mas que eu e você, meu irmão, nós possamos nos posicionar eternamente diante da cruz do Senhor. Diante da cruz do Senhor. Diante da cruz do Senhor. O segundo ponto que eu quero colocar para você é que o sinal da cruz, nós vamos ver o sinal da cruz entre os primeiros cristãos e também entre os pais da igreja, tá bom? Nós vamos ver o sinal da cruz entre os primeiros cristãos e também entre os pais da igreja, tá joia? Então, o primeiro ponto em favor dos primeiros cristãos. Nós vamos colocar 2 pontos. O primeiro e no segundo nós vamos colocar aqui hoje 6 motivos. Tá? 6 motivos que favorecem esse sinal na minha e na sua vida. E favorece também nos primeiros cristãos. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero colocar, tá? O sinal da cruz, ele traz para mim e para você uma iluminação, uma proximidade, ainda que temporal, com os santos apóstolos. Por quê? Porque muitas pessoas tiveram essa proximidade. Muitas pessoas viveram essa proximidade. Muitas pessoas buscaram essa proximidade. Então, olha só, o sinal da cruz, tá joia?
saía da boca daqueles homens que nós chamamos que eram bocas apostólicas, e por causa do pronunciamento, da vivência e do fazer do sinal da cruz, aquelas pessoas que estavam ali, elas recebiam a fé. Muitas vezes não era necessário nenhuma pregação, muitas vezes não era necessário nem colocar a mão em alguém, muitas vezes o simples traçar do sinal da nossa fé sobre a vida e sobre o corpo desses homens já mudava, já transformava e já impactava o coração daquelas pessoas. Oh meu Deus, o que é que nós temos vivido hoje? O que está faltando para nós? A vivência. O que está faltando para nós? A busca. O que está faltando para nós? Aprender com os primeiros cristãos. Aprender com eles que eles faziam esses sinais com muita frequência, certo? Então nós temos que reconhecer, preste bem atenção, nós temos que reconhecer o quê? Que verdadeiramente existe o poder de Deus sobre o nome do Pai, sobre o nome do Filho e sobre o nome do Espírito Santo. Amém. Isso era repassado, meus irmãos. Isso era repassado. Por que era repassado? Porque existia uma frequência dentro da igreja primitiva. Não tinha tudo aquilo que nós temos hoje. Não se vivia tudo aquilo que nós vivemos hoje. Então, o que está acontecendo na realidade? Ou o que acontece na realidade? O abandono da fé, o abandono da graça, a vivência das coisas de qualquer jeito, a vivência das coisas de qualquer maneira, infelizmente, vai criando em nosso meio, infelizmente, vai criando em nossos corações homens e mulheres que não têm amor, que não têm zelo, que não têm carinho e que não têm respeito. E o sinal da cruz tem sido abandonado porque nós temos abandonado as práticas espirituais, porque nós temos abandonado as verdades da igreja, porque muitas vezes nós temos que enfeitar o sinal da cruz para começar uma reunião, para começar um grupo de oração, para começar até uma missa, sendo que na realidade o que nós precisamos é de zelo, de carinho, de amor e de interiorização. Coloque a mão e diga em nome do Pai: Senhor, santifica a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas ações. Coloque em nome do Filho em cima do teu peito, como eu dizia nos vídeos anteriores, e peça: Senhor, santifica, Senhor, a minha fé, Senhor. Trabalha os meus afetos desordenados, trabalha tudo aquilo que eu tenho passado e vivido aqui dentro de mim, arranca, Senhor, tudo isso de mim, e em nome do Espírito Santo, aquilo que eu dizia, santifica o meu trabalho, santifica os meus braços, os meus ombros, para que eu possa carregar aquilo que é do teu desejo, aquilo que é da tua vontade. Era isso que a igreja primitiva vivia, não é essa balela que muitas vezes a gente vê hoje, não, na vida das pessoas, e infelizmente uma espiritualidade fraca, uma espiritualidade rasa. Por quê? Porque é uma espiritualidade sem a cruz, uma espiritualidade infelizmente de facilidade. Se você pegar aí nas duas redes sociais os vídeos anteriores, você vai ver, para quem é católico, tem que tomar a tua cruz todos os dias e depois vem, segue-me. Vem, segue-me. É isso. Qual é o segundo favor que os primeiros cristãos eles traziam dentro de si? A santidade. Irmão, o sinal da cruz santifica, a cruz santifica. E isso está dentro daquilo que é a doutrina apostólica. As pessoas daquela época, as pessoas que conviveram com os pais da igreja, as pessoas que beberam das fontes apostólicas, as pessoas que conviveram com os primeiros mártires da igreja, eles eram instruídos na doutrina deles. É aquilo que a gente vai ver em Atos capítulo 4, né? Havia uma instrução e o sinal da cruz estava junto com essa instrução. Não era jogado de lado, não era tirado de lado, não era arrancado de lado, não. O sinal da cruz, meu irmão, minha irmã, fazia parte da instrução no início, no final, no meio.
A todo instante, a todo momento se traçava o sinal da cruz. Por quê? Porque era algo que se tinha fidelidade e mais ainda era algo que era colocado em prática e isso levava as pessoas a uma vida de santidade e isso era comum na vida dos primeiros cristãos e tem sido abandonado hoje. Tem sido deixado de lado hoje. Tem sido deixado de lado. E por que santificava? Eu vou trazer aqui alguns motivos para você. O primeiro, porque eles preferiam perder tudo. Eles preferiam até perder a própria vida. E isso foi durante 3 séculos, 300 anos a igreja derramando sangue, 300 anos a igreja dando a vida, 300 anos os cristãos sendo queimados porque professavam a fé em Jesus, os cristãos sendo apedrejados, afogados, jogados no meio das feras, no meio da fogueira, atirados em flechas, enforcados, debochados, infelizmente. Nero colocava fogo nas pessoas à noite. Roma era iluminado pelos cristãos. As ruas de Roma eram iluminadas pelos cristãos. Porque Nero dizia que nós somos a luz do mundo, então nós tínhamos que pegar fogo. Então nós iluminávamos ali. Nós éramos feitos como verdadeiras tochas humanas. Então não existia uma facilidade. Não existia a busca pela cruz, a busca pela santidade, pela vontade de Deus. Ela não se adquire em meio a uma facilidade. Segundo motivo, eles eram pessoas caridosas, eles colocavam tudo em comum, as pessoas olhavam para ele e diziam, vejam como eles se amam. Olhavam para ele, olhavam no coração deles, olhavam o testemunho de vida que eles tinham. Não era essa mesquinharia que é hoje que a gente vê por aí, não. Esse ciúme que a gente vê por aí, não. Não era dessa forma, não era dessa maneira, não era desse jeito. O terceiro motivo, eles transbordavam de respeito e amor pelos apóstolos. Eles amavam, mas sabe por que eles amavam? Porque os apóstolos testemunhavam. Talvez esteja faltando testemunho para nós dos apóstolos, dos homens que são chamados a ser apóstolos. E aqui não é somente as pessoas que vivem da missão, não, mas as pessoas que também compõem o altar. Mas nós temos que, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, né, porque isso ajuda também na santificação, oferecer isso em sacrifício, e nós temos que ter respeito e amor. Nós precisamos ter respeito e amor, e isso se dá pela oração, do sinal da cruz, pela oração. Nós começamos o terço assim, nós começamos uma oração em família assim, nós vamos para a mesa desse jeito, nós dormimos e nós acordamos dessa forma e dessa maneira. Nós precisamos voltar a amar esse sinal que Deus deixou para nós, Deus deixou para mim, Deus deixou para você. O quarto motivo, os padres da igreja, testemunhas oculares, eles não cessaram de confirmar a santidade primitiva, ou seja, eles testemunhavam, eles se doavam, eles davam a vida, eles morriam, eles mostravam com a vida para as pessoas. Não faziam uma pregação, um discursozinho lá bonito e depois ia viver outra coisa, não. Por quê? Porque a cruz estava impregnada, porque a cruz estava no peito, a cruz estava no coração, a cruz estava na alma, aquilo tocava e aquilo queimava. Nós precisamos voltar a amar aquilo que Deus nos deu. Eles se dirigiam para os juízes, eles se dirigiam para os promotores, eles chegavam no meio das multidões, mesmo sabendo o que iam acontecer com eles, mas eles não negavam aquilo que eles tinham recebido. Entre todos esses, nem um único cristão, a não ser que ele tenha por único crime o de ser cristão. O que ele quer dizer com isso daqui? Ele quer dizer que as pessoas sofriam por serem cristãos. As pessoas sofriam por professar a fé em Jesus. As pessoas sofriam porque testemunhavam. Mas mediante tudo isso, havia dentro deles uma força avassaladora, uma força que ia tomando mesmo, ia levantando, ia triturando, passando por cima de tudo. Por quê? Porque eles acreditavam, eles confiavam.
Outro motivo é que até os historiadores pagãos não entendiam o que acontecia com esses homens. Quanto mais matavam esses homens, quanto mais matavam essas mulheres, e de uma maneira especial quero recordar aqui domingo passado, o dia de Santa Perpétua Felicidade, essas duas mártires da igreja. Quanto mais essas pessoas morriam, menos eles entendiam, menos eles compreendiam o que estava acontecendo. Eles chegavam até a questionar: será que o método está certo? Será que o método está correto? Mas eles não conseguiam ver de uma outra maneira, eles não conseguiam enxergar de uma outra forma, então eles tinham que matar, eles tinham que cometer o crime, eles tinham que condenar essas pessoas somente porque essas pessoas amavam e testemunhavam a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, quero dizer para você que ela é a prova mais forte, a cruz é a prova mais forte e mais contundente de que eu e você, nós podemos buscar e viver uma vida de santidade. Eles eram condenados porque eles deixavam as bebidas. Eles eram condenados porque eles abandonavam o adultério, os roubos. Eles eram condenados porque eles deixavam a sonegação. Eles eram condenados porque eles não julgavam mais, porque havia verdade no coração, porque a declaração dos lábios no meio da tortura era uma declaração verdadeira. Eles eram condenados, sabe por quê? Porque antes do nascer do dia, eles estavam recitando orações e hinos ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que eles eram condenados. É por isso. É por isso. Como falta coragem para nós. E que esse sinal possa trazer para nós a coragem que nós necessitamos e a coragem que nós necessitamos. E aqui a sexta prova que eles tinham, a sexta prova, era uma prática autêntica, né, dos cristãos que vinham depois dele. Então, na história da igreja, a gente vê os frutos que eram dados. Muito cedo eles começaram a formar no Oriente, no Ocidente, a comunidade religiosa, as comunidades masculinas, femininas, tudo isso foi se esparramando, tudo isso foi como uma raiz crescendo, e são nesses dois oásis no Ocidente e no Oriente, que nós vamos beber durante esses dias, que nós vamos mergulhar nessas fontes, nós vamos entender verdadeiramente o espírito desse evangelho, nós vamos buscar, tentar encontrar com maior amor, com maior fidelidade, dentro daquilo que é a tradição, daquilo que os apóstolos, a igreja primitiva nos ensina, o que é esse nome do Pai, esse nome do Filho e esse nome do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí, para encerrar, vai dizer assim, eu anotei aqui: entre os antigos costumes conservados zelosamente, encontra-se o sinal da cruz. O sinal da cruz nunca deixou de existir no meio dos irmãos. O sinal da cruz nunca deixou de existir no meio das pessoas. O sinal da cruz, infelizmente, tem sido abandonado hoje, mas naquele tempo, não. Nossos pais, os antigos monges, faziam frequentemente e religiosamente o sinal da cruz. Frequentemente e religiosamente o sinal da cruz. Ao se levantar, ao se deitar, se colocar na mesa, sobre o pão. E também no mundo exterior, durante mais de 500 anos, mais uma vez aqui eu cito Tertuliano, Atanásio, Gregório, Basílio, Agostinho, Crisóstomo, Jerônimo, Ambrósio, eles recomendavam insistentemente que se faça o sinal da cruz a todo instante, a todo momento, a toda hora e em todo local. Né? E eles são chamados de pai da igreja por causa disso. Eram homens que levavam na sua vida, levavam no seu coração, nas suas catequeses, nos seus ensinamentos. Essas pessoas nunca abandonaram o sinal da cruz. Eu queria rezar agora. Queria pedir ao Pai, em nome de Jesus, que nesta noite de hoje, Ele viesse sobre mim, sobre você, e que por esse sinal, toda a graça do céu seja derramada sobre nós, sobre as nossas vidas. Que por esse sinal,
pela presença do Cristo e do Cristo crucificado, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, nós possamos ir até os corações das pessoas, até o seu, até o meu coração, e depois ir no coração também das outras pessoas, buscando, realizando e fazendo a vontade de Deus em cima daquilo que é preciso, daquilo que é necessário. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste exato momento, nesse instante, eu quero te pedir que se levante sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, esse sinal de poder, de glória, esse sinal de unção e de majestade, esse sinal, Senhor Jesus, que vem se levantar sobre nós nesta noite de hoje, para colocar por terra toda a ação do mal, todo o poder do mal, toda a ação das trevas, para colocar por terra, infelizmente, Senhor, as pessoas que estão adoentadas, desacreditadas, tristes, sem fé, as pessoas que estão abandonadas ao pecado, as pessoas que estão vivendo em um mundo de destruição, as pessoas que, infelizmente, Senhor, têm se afastado de Ti. A Tua palavra diz que quando o Senhor fosse levantado, o Senhor atrairia a atenção de muitos, de todos. Então, nesse momento agora, que o Senhor se levante, que o Senhor se levante sobre nós, sobre as nossas vidas, que o Senhor infunda mais uma vez em nosso coração e no coração daqueles que ainda não vivem dessa forma e dessa maneira, o desejo que é preciso e necessário de amar um Deus crucificado, amar o Senhor da cruz, amar o sinal da nossa vitória, amar o sinal da destruição do inferno, da destruição do Satanás, da destruição do pecado. Então se levante, Senhor, sobre nós nesta noite de hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, que aos pés da tua cruz não abandona, que aos pés da sua cruz não deixa, que aos pés da sua cruz não cessa de rezar e de interceder por cada um de nós. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhe as coisas vãs. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno, porque é mal aquilo que o Senhor me oferece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, irmã, esse vídeo ele vai ficar gravado aí, tá? Quero pedir para você compartilhe esse vídeo, tá bom? Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus, passe para frente esse vídeo. E eu iniciei e vou encerrar dizendo, tá? Se você puder me ajudar, tá bom? Eu vou deixar o número do Pix, o número da conta para você fazer a transferência, tá? Se você passar um valor para mim de R$20, por exemplo, eu vou mandar um PDF para você, um material excelente, um material ótimo. Se você fazer um valor acima desse, tá joia? R$30, por exemplo, eu vou mandar 2 PDFs para você, 2, tá joia? Mas olha, amanhã, depois da manhã, o que nós vamos mergulhar, isso aqui será a nossa âncora, o nosso barco não vai afundar, as nossas rachaduras, em nome de Jesus, elas serão tapadas pelo poder do precioso sangue de Jesus. E nós vamos levantar para a honra e para a glória do nome de Jesus, como guerreiros e como guerreiras, com a bandeira e com o estandarte da nossa vitória, que é a cruz de Cristo. Tá joia? É isso que eu e você, nós temos que trazer dentro do nosso coração. Nós somos vitoriosos pela cruz de Cristo, que é sinal de terror para Satanás. Nós somos vitoriosos e nós somos vitoriosas pela cruz de Cristo, que é sinal de terror para Satanás. Então Deus colocou no coração, tá, de fazer esse curso é de 9 dias, estender a mão para você, porque algumas coisas estavam retornando, e aqui, infelizmente, no Paraná, em alguns lugares também em São Paulo, muita coisa foi parando, as missões também recuaram novamente. Então eu senti no coração de trabalhar sobre o sinal da nossa fé, sobre o sinal da cruz, tá, com você, com a sua família, com a sua casa. E se você puder me ajudar, eu vou deixar aí tudo arrumadinho, ajeitadinho, com o número do meu telefone para você também mandar um WhatsApp para mim. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, eu espero você, para que eu e você, a gente possa bater um papo, a gente possa conversar,
tá? E eu possa ajudar você com a graça de Deus, tá bom? Em oração, tá? Debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, também, tá? Em nome do Pai, que o Senhor santifique então a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas atitudes. Em nome do Filho, que o Senhor santifique o nosso coração, os nossos afetos, os nossos desamores, os nossos rancores. E em nome do Espírito Santo, que o Senhor santifique o nosso trabalho, que o Senhor nos dê dignidade para levar uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu estendo a mão para você e eu peço a sua ajuda, tá joia? Se você puder me ajudar, vai ficar tudo salvo aí. Se você não puder, vai compartilhando, vai encaminhando o link para as pessoas, vai trabalhando em cima disso, e com a graça de Deus, a intercessão de Nossa Senhora e pelo poder da cruz redentora de Jesus Cristo, nós venceremos mais uma vez em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e fogo na sua alma, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, viu?